Olá, tudo bem? Mais uma vez com você no nosso canal Fala aí Pastor. Eu sou o pastor Bruno, pastor da Primeira Igreja Batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou aqui para compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus, com alegria no nosso coração e com gratidão, em saber que você tem nos permitido chegar até a sua casa, ao seu tablet, ao seu smartphone, ao seu telefone, para juntos compartilharmos um pouco da Palavra de Deus. Eu quero falar hoje, na realidade, de motivação, a característica da motivação, lidando exatamente com o imprevisível. Uma das questões que mais nos assola, eu acho que exatamente são momentos em que nós não previmos passar por eles, e aí passamos e nos sentimos travados, limitados, incapazes de lidar com essa questão, que foi imprevisível. Porque aquilo que é previsível, a gente se prepara para lidar com ele. Mas quando a situação acontece de forma inesperada, a gente fica um pouco preocupado. Para esse tipo de atitude, para esse tipo de situação, quero te contar mais uma historinha hoje. Bem, a história de um cachorrinho e de um tigre, né? O cachorrinho saiu todo encantado, maravilhado com a floresta, e estava ali passeando naquele lugar, olhando os pássaros, os animais, as plantas. Estava muito feliz aquele cachorrinho. E ele passeava por aquela floresta porque ele nunca tinha tido a oportunidade exatamente de conhecer aquele local. Em dado momento, ele escuta um rugido extremamente forte. Aquilo dá nele uma sensação de temor, de medo, e ele então começa a procurar uma forma de se defender, de se esconder. E aí ele vê ao longe um lindo tigre, todo pomposo, vindo em direção daquele cachorrinho. Ele entendeu, olha, ele vai me pegar. E eu não tenho condição de reagir com esse tigre. E ele começa então a procurar um lugar para se esconder, daí ele vê alguns ossos espalhados no cantinho ali, perto de uma árvore. E ele se aproxima daqueles ossos e começa então a morder aqueles ossos ferozmente. Ele começa a morder. Quando o tigre se aproxima para já dar uma bocada no cachorrinho, ele levanta, limpa a boquinha com as patas e diz, olha, esse tigre estava maravilhoso. Ainda bem que eu tive a capacidade de comer e agora eu estou satisfeito. O tigre toma um susto com aquilo, se vira e sai correndo. De repente, um macaquinho muito astuto, que estava em cima da árvore, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, doido para que o cachorrinho se desse mal, ele sai correndo atrás do tigre, chama o tigre e fala, vou te contar o que aconteceu, aquele cachorrinho mentiu, ele ficou com medo de você comê-lo, e aí ele fez toda aquela história e predicou. O tigre, vamos lá então, eu vou pegar aquele cachorrinho. O macaquinho então sobe no ombro do tigre, o tigre continua pomposo, sabendo que agora ele ia se alimentar daquele cachorrinho, e o cachorrinho então percebe que o tigre está voltando, porque o rugido era forte, e ele teme mais uma vez. Aí ele vê uma cena inusitada entre meio à paisagem ali, as árvores, e vê o macaquinho em cima dos ombros do tigre, com a cara de deboche, e o cachorrinho então pensa, e aí ele se vira de costas, e abaixa, fica escondido, encolhido, não escondido, mas encolhido, esperando o tigre se aproximar. Quando o tigre se aproxima, o cachorrinho levanta a cabeça e diz o seguinte, olha, já tem meia hora que eu mandei aquele macaquinho, sem vergonha, trazer um tigre novo para me comer, eu estou com fome, eu vou pegar aquele macaco e vou comer ele também a hora que ele chegar. O tigre desesperado se vira e foge, e aí já agarra o macaquinho e sai arrastando o macaquinho para poder acertar as contas com ele. Moral da história. Na hora que os problemas surgirem, a criatividade é o caminho para te ajudar a resolvê-los. Quero, antes de tudo, ler na palavra do Senhor um texto que julgo ser muito interessante, providencial para esse momento. Costumo dizer aqui no nosso canal, no nosso encontro, que o texto tem em si um contexto, dentro de toda a realidade que esse texto por si só realiza. E vou lá visitar o apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, ou à igreja em Corinto, na sua primeira carta. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 10, no versículo de número 13, diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar.
É lógico que, né, esse texto tem uma estrutura de contexto de obediência a Deus, da sua vida estar em obediência a Deus. Toda a sua vida precisa estar em obediência a Deus. Então, louvado seja o Senhor pela leitura da sua palavra. Colocar a vida em obediência a Deus, às vezes, vai contra a nossa natureza humana. Porque pela a nossa natureza humana, somos tendenciosos a fazer aquilo que a nossa vida, a nossa vontade, a nossa carne, a nossa inteligência deseja que nós façamos. E algumas dessas questões, às vezes, não são interessantes porque ferem, vão contra a vontade de Deus. Então, esse texto estaria dentro de um contexto muito maior, mas que para nós aqui cabe para a nossa reflexão. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos permitirá tentar além do que podeis existir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Palavra poderosíssima, né? Se nós cremos em Deus, se nós conhecemos Deus, se nós vivemos com Deus, Deus está pronto a nos abençoar, a cuidar de nós, a nos proteger. Mesmo que em situações inusitadas, mesmo que em situações inesperadas, mesmo que o imprevisível ocorra, temos, pela esperança nesse Deus poderoso e maravilhoso da sua palavra, a condição de termos uma forma de escaparmos ou de sairmos dessa situação difícil, dessa situação constrangedora, daquilo que não foi previsto. Isso pode estar relacionado às áreas da nossa vida, seja na área financeira, seja na área emocional, na área da saúde, até mesmo na área espiritual. Então, quando nós focamos a nossa visão, os nossos desejos, os nossos sentimentos através da palavra de Deus, nós temos a esperança de podermos vencer e prevalecer. E isso, na totalidade das vezes, acontece. Dito isto, eu queria dizer para você, existem questões na vida que não são previsíveis. A perda de um ente querido, passar por um momento de dificuldade financeira por questão de atraso de salários, o desemprego, às vezes são questões que não são previsíveis. E a gente pode viver a nossa vida de forma a enfrentar essas questões com mais tranquilidade. Não vou dizer que plenamente a gente vai estar confortável, porque não há conforto naquilo que é imprevisível, mas a gente pode passar com maior tranquilidade. A gente pode ser uma pessoa um pouco diferente, porque na vida tem muita gente que passa vivendo a vida, dizendo na vida e vivendo a vida seguinte: olha, eu gostaria de não ter problema para enfrentar, eu gostaria de trabalhar numa empresa que me valorizasse mais, eu gostaria de morar numa cidade que não tivesse tanta violência, como seria bom se essa crise do desemprego não tivesse me atingido. E aí continuam pela vida fora vivendo desta forma. Por que isso tinha que acontecer assim? Por quê? São os porquês da vida que às vezes nos impedem de vivermos a vida como deveríamos viver. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. A gente precisa, então, levar a vida de forma a viver a vida plenamente, intensamente, em todos os momentos. E, sobretudo, buscar soluções criativas que possam nos ajudar, inclusive, a mudar a nossa ótica de visão, para que, a partir de uma mudança de ótica de visão, a gente tenha a capacidade de resolução dos nossos problemas. Isso não é simples. Não é simples, não. Mas, em contrapartida, o interessante é que o nosso cérebro, ele tem um potencial criativo extremamente grande. Olha, quando a gente se depara com situações adversas, a atitude mais comum da nossa vida é tentar inibir o potencial criativo. É a gente tentar não permitir que o nosso cérebro trabalhe para que a gente tenha a capacidade de inteligência e responder a essa crise de forma criativa e inteligente. Então, eu acho que a gente deveria mudar a nossa questão. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo, a gente tentar mudar para que isso está acontecendo. E quando eu começo a dizer para que isso está acontecendo, eu estou dando condição do meu cérebro ter criatividade e me dar resoluções criativas para que as coisas aconteçam com maior tranquilidade. Sabe, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Permita-se olhar a vida com olhos diferentes. Permita-se acreditar que Deus cuida de você. Como diz o texto que nós lemos,
Deus dará o escape necessário no tempo oportuno. E aí, nos lembrando da nossa historinha, aquele cachorrinho, frágil cachorrinho, se limitasse a não permitir o seu cérebro trabalhar, dizendo, por que eu vou ser comido agora? Por quê? Por quê? Ele disse, não, para quê? Isso está acontecendo. Isso está acontecendo para que eu tenha a capacidade de enfrentar os desafios. Talvez eu não vá vencê-los. Sim, nós nem sempre na vida nós vamos vencer. Talvez eu não vá, eu não me permita, ou pelo menos eu não consiga não ser comido pelo tigre. Mas eu vou enfrentar esse problema de cabeça erguida, com a possibilidade de aí me dar a oportunidade, né, chamada 50-50, né, 50% ou 50%. Né? 50% de chance de ser comido ou 50% de chance de não ser comido. E ver que dentro dessa capacidade de 50% de não ser comido, de o escape acontecer, é na mesma proporção da dificuldade que nós enfrentamos. E aí nos lembramos do cachorrinho. Ele fez o tigre correr 2 vezes, porque deu-se permissão e conseguiu o equilíbrio necessário para dizer, não é só o problema que está diante de mim. Eu posso sim encontrar uma porta de saída para que esse problema seja dissipado. E aí eu posso assim vencer ou não vencer, mas sobretudo acreditar que com a luta, com a prova, com a tribulação, Deus também permite que você tenha o escape. Que essa palavra inunde o seu coração e que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe sua família e que de agora por diante, né, você possa ter a capacidade, a percepção criativa de permitir o seu cérebro usado pelo Espírito Santo de Deus perceber que não é só uma porta de problemas, mas que também existe a porta de escape. Amém, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe, um abraço no seu coração. Olha, se você gostou desse vídeo, curta aí, né? Vai lá, curta esse vídeo, né? Clique nesse símbolozinho, né, do like e, sobretudo, compartilhe esse vídeo, porque pessoas, se você se sentiu abençoado, pessoas também podem ser abençoadas através da sua vida. Um abraço no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A gente se vê por aí.